Henker que vive duas vezes. Capítulo 303. Tártaro, 3. Equipe, HH, Quintas-feiras, Yahiko, 300, 12. Onde você encontrou essa informação, senhor? Foi algo que nem mesmo o nosso sindicato tinha. Atran voltou algumas horas depois com uma cara animada. Yon-woo perguntou em voz baixa. Então você encontrou alguma coisa? Claro que encontrei muita informação. Foi difícil compilar tudo, mas quando terminei, parecia certo. Também obtivemos informações interessantes com isso. Deve ter sido uma informação inestimável porque Atran tinha um sorriso enorme. Yon-woo adicionou mais 2 baús além dos 3 originais que ele iria dar. Vou adicionar mais esses 2 por ser discreto. Eu te amo, senhor cliente. Atran fez uma reverência. Ele parecia pronto para beijar os pés de Yon-woo se eles não estivessem conversando através de um holograma. Yon-woo balançou a cabeça enquanto falava. Os 3 irmãos Ciclopes primeiro. Você disse que os 3 irmãos Ciclopes se mudaram para o templo de Perséfone há 200 anos, certo? Yon-woo assentiu. Para ser exato, foi há 192 anos. E eles eram os apóstolos dos 3 irmãos Ciclopes. Os 3 irmãos Ciclope não eram muito conhecidos, mas foram os primeiros deuses a nascer de Urano e Gaia nas lendas do Olimpo. Seres nascidos da união do céu e da terra. Eles tinham a deformidade cruel de terem apenas um olho. Mas suas habilidades de manusear o ferro estavam no mesmo nível de Hefesto. Consegui confirmar que eles visitaram o templo de Perséfone a partir dos registros oficiais de visitantes. Você está ciente do palco escondido no 30º andar, certo? Yon-woo assentiu. Não havia como ele não saber. No 30º andar, após encontrar o antídoto para o veneno da alma, o teste necessário é finalizado. Mas ao subir ao 31º andar, 2 opções se apresentam. Você pode passar para o próximo andar através do portal ou chegar até ele através do estágio oculto. O estágio oculto do 30º andar poderia ser chamado de extensão do teste. Um exame que testou tudo o que você obteve nos andares dos anos 20. Claro, não houve nenhuma penalidade por não fazer isso. Foi como um crédito extra. Mas depois do estágio oculto, você pode ganhar muito karma. Você também pode treinar sozinho, já que é um lugar que você pode chamar de além. As etapas entre os dias 27 e 30 foram baseadas no além. Para ser exato, foi baseado no caminho para o além. No entanto, o estágio oculto era na verdade o além. Havia 2 partes. Um tribunal para julgar as almas mortas e 10 portões diferentes que puniam os jogadores com base em suas decisões. Cada um dos portões era tão horrível que todos poderiam ser chamados de inferno. Havia muitos Henkers que gostavam de se gabar do quão longe chegaram, quanto tempo resistiram e o que ganharam. Eles eram todos pervertidos, mas assim como o Sadu no 21º palco, o palco oculto do 30º andar era como o paraíso para quem queria treinar. Se as 5 montanhas das penitências serviam para aguçar seus sentidos e consciência, o 30º andar era para treinar sua mentalidade e mente. Foi fácil entrar. O templo de Perséfone fica bem no final do 30º estágio. O templo de Perséfone era a entrada e o marco do palco oculto. De qualquer forma, os 3 irmãos Ciclopes pediram para entrar nos 10 portões e, no 6º, eles saíram da rede. Os olhos de Yon-woo brilharam. Fora da rede? Sim, eles desapareceram. A agência deve ter pensado que eles estavam apenas entre os muitos que morreram. E não havia nada fora do comum que os fizesse pensar o contrário. Então parece que eles simplesmente seguiram em frente. No entanto, a voz de Atran desapareceu, como se ele tivesse encontrado algo divertido do qual não queria desistir facilmente. Yon-woo ergueu os baús de Yaltabal e o sacudiu no ar. Atran fez beicinho e retomou com uma voz queixosa. Antes dos 3 desaparecerem, dizem que eles se encontraram com alguém. E o mais novo, Arges, disse isso quando estava bêbado. Hades nos ligou. Os olhos de Yon-woo se arregalaram. Hades ligou para eles? Que tipo de touros eram esses? Pensando que algo estava estranho, também investiguei Hades. Porém, as informações sobre ele, não há quase nada dos últimos 100 anos. Ele nunca demonstrou interesse pelo mundo inferior e, nos últimos 1000 anos, não teve nenhuma apóstola. Então a maioria dos jogadores não se importa com ele. Os olhos de Atran brilharam intensamente. Você sabe de uma coisa, não é? Yon-woo sorriu sem saber. Então você quer saber, hein? Seria mentira se eu dissesse que não estou curioso. O mundo inferior não pode ver as ações e os negócios dos deuses. São sempre eles que estão nos observando, não nós os observando. Yon-woo jogou os 5 baús e Altabal em direção ao holograma. Você forneceu baús e Altabal vezes 5 para By the Table. Não é um bom hábito envolver-se nos negócios dos jogadores. Eu já sei que você não tem intenção de me contar. Então não há nada relacionado ao Hades? Ele desapareceu diante dos 3 irmãos Ciclope. Isso é tudo que tenho. Não há mais nada. Também não consigo encontrar nada. Parece que ele desapareceu de repente. Os únicos registros que restam são os que acabei de contar. Hades nos ligou. As palavras que os apóstolos dos 3 irmãos Ciclopes disseram de passagem. Hades se escondeu muito melhor do que Yon-woo pensava. Quando os deuses e demônios da morte se expressavam, Hades permaneceu quieto.
mesmo quando Astrap e Triaina foram absorvidos pelo elenco do Rei Negro. Yon-Woo pensava que o desaparecimento dos 3 irmãos Ciclopes há 192 anos e o silêncio de Hades estavam relacionados. Preciso encontrar os 3 irmãos Ciclopes primeiro. Yon-Woo verificou seu corpo. A mudança foi quase completa e as bênçãos divinas foram mantidas. Suas habilidades o incentivam a crescer mais rápido depois de absorver a alma da Rainha do Verão. Eu tenho uma última pergunta. O que é? O artefato sagrado de Hades, Kini. Você sabe onde fica? Atran balançou a cabeça. Como ele não tinha apóstolas, é improvável que seu artefato estivesse nos andares inferiores. Yon-Woo acenou com a cabeça em compreensão e guardou silenciosamente o espelho de Jade de Frígia. Novamente, ele tinha muitas coisas para fazer. Yon-Woo terminou de juntar tudo e saiu da caverna. Shannon e Han Yeong voltaram para dentro da sombra, exaustos de manter a guarda todo esse tempo, e Nike voou para substituí-los. O ar aqui é tão úmido. A Nike parecia chateada com o ar do 30º andar. Parecia que ele não gostava do mundo das almas já que simbolizava a vida. Yon-Woo acariciou a cabeça de Nike e seguiu para o norte, quando sentiu as sombras de repente ficarem mais pesadas. Eles se viraram naquela direção. Um grande Wyvern cobria o céu. Logo depois, Kreltz desceu levemente do Wyvern. Caim. Mesmo depois de ter caído de uma altura considerável com sua armadura pesada característica, Kreltz parecia bem. Como vai você? Você está bem? Você está ferido em algum lugar? Kreltz girou em torno de Yon-Woo, verificando se Yon-Woo estava ferido em algum lugar. Após a batalha, Kreltz olhou em todos os cantos do 30º andar em busca de Yon-Woo. Ele era o amigo precioso do líder do regimento, então estava preocupado com a possibilidade de se machucar em algum lugar. Yon-Woo afastou a mão irritante de Kreltz para o lado. Pare. Está tudo bem, então pare. É um alívio que você esteja bem. Ainda assim, você pode se machucar em algum lugar que não consegue ver, então por que não fica parado e chama um padre ou um médico? Yon-Woo não disse mais nada porque era irritante. Ele usou o Blink novamente, abrindo suas asas de fogo. Kreltz ficou com o rosto atordoado e rapidamente subiu no dragão voador para perseguir Yon-Woo. Quem é esse líder do regimento para que Kreltz seja tão fiel? Yon-Woo pensou consigo mesmo ao ver a sombra do Wyvern seguindo. Quem era o líder do regimento de fantasia para conseguir tanta lealdade de seus subordinados? Yon-Woo seguiu para o sul com o mapa que recebeu de Atran. Depois de ficar acordado por 4 dias e 4 noites, ele conseguiu chegar ao final da etapa. O sul estava extremamente quente. O sol estava forte e o solo estava cheio de florestas e pântanos. Por isso era difícil se mover. O templo de Perséfone, você está indo para o estágio oculto? Kreltz pareceu consternado. Ele já sabia sobre o palco oculto no 30º andar porque era um ranqueador. Os 10 portões eram tão difíceis que nem mesmo ele tinha garantia de passar por todos eles. Era um lugar cheio de problemas. Seria trabalhoso para Yon-Woo, já que era sua primeira tentativa. O Yon-Woo que Kreltz havia observado até agora nunca sairia da 30ª etapa até passar por todos os portões. Como ele queria levar Yon-Woo até o líder do regimento o mais rápido possível, ele se sentiu frustrado. E não era como se ele pudesse acertar a nuca de Yon-Woo e forçá-lo a se mover com ele. Ele tinha que persuadi-lo de alguma forma. Mas Yon-Woo ignorou sempre que ele tentou. Ele lentamente atravessou o pântano e se dirigiu ao templo de Perséfone. Kreltz suspirou. Parecia que ele teria que seguir Yon-Woo até o palco oculto. Ele olhou para Yon-Woo com espanto. Ele estava se lançando em outro julgamento, embora não tivesse passado muito tempo desde que ele lutou contra Bentek. É por isso que ele é chamado de a maior das 6 novas estrelas. Agora eram as 5 novas estrelas desde que Bentek morreu, mas foi realmente incrível. Ele endureceu sua determinação de salvar Yon-Woo caso ele estivesse em perigo novamente. O RNG. Sua espada sagrada, Zulfikar, tremia enquanto chorava, lendo seus pensamentos. Yon-Woo chegou a uma cabana no final do pântano com um conhecido irritante a reboque. Era uma pequena casa de campo que parecia um local de descanso para um caçador. As longas vinhas nas paredes se destacavam. Havia lindas flores nas paredes com aromas agradáveis. Havia também um clima mágico nisso. Este era o templo de Perséfone. Era a terra sagrada da deusa que governava o além junto com Hades. Nesse momento, a porta da cabana se abriu e um padre vestindo uma túnica verde folha saiu silenciosamente. O cabelo esmeralda do homem era bastante impressionante. Você veio. Eu estive esperando. Os olhos de Kreltz se arregalaram. Ele percebeu quem era o padre que os cumprimentou. Corpo de sombra verde. Foi o apóstolo de Perséfone. A maioria das pessoas foi conduzida ao palco oculto pelos sacerdotes ou estudantes de Perséfone. Mas era extremamente raro que o apóstolo dela viesse pessoalmente. Além disso, Bod disse que estava esperando por eles. Apesar disso, Yon-Woo assentiu, como era de se esperar. Ele havia entrado em confronto com Poseidon, e todos os deuses do Olimpo saberiam que ele estava procurando por Hades. Ele esperava que Perséfone também reagisse a isso. Por favor, venha por aqui. A grande Perséfone está esperando lá dentro para cumprimentá-lo.